Bom dia, turma, tudo bem? Esse é o Arena de Perguntas, um programa que eu trago para jogo as dúvidas mais interessantes que vocês nos enviaram lá no Instagram, quando a gente abriu a oportunidade para vocês colocarem as suas dúvidas ou cenários que vocês queiram que a gente traga para cá e detalhe com maiores informações e recomendações. Toda semana lá no Instagram a gente vai abrir a oportunidade para que vocês contribuam com essas dúvidas ou cenários que vocês queiram que a gente explore por aqui. Então, se você não me segue lá, recomendo que siga e fique atento à janela de oportunidade que a gente vai abrir toda semana para vocês colocarem as suas dúvidas. E se você quiser que isso seja explorado por aqui, fique de olho, tá legal? Ponto importante, pessoal, se você está vendo esse vídeo e não me segue também aqui no YouTube, recomendo que se inscreva no canal, ative o sininho para que todos os dias você acompanhe conteúdos relevantes do ecossistema de gestão de riscos. E toda semana a gente vai trazer o Arena de Perguntas para a gente explorar aquilo que a gente recepcionou no Instagram, tá legal? Vamos nessa! Muito bem, então vamos começar agora a explorar as perguntas que a gente recebeu, que a gente selecionou, tá legal? Para colocar aqui qual é meu ponto de vista, minha forma de pensar e até minha recomendação de próximos passos, tá legal? A primeira pergunta diz respeito a um questionamento que diz o seguinte: empresa pequena, 3 funcionários, consigo aplicar gestão de riscos? Na minha visão, sim. Independente do tamanho da empresa, a gestão de riscos deve estar presente, porque além de tudo, ela é uma forma de pensar, ela é uma forma que vai cadenciar a forma como você vai direcionar os recursos, o seu tempo, e esses recursos podem ser tempo, a grana que você tem para começar essa ideia, eventualmente alguma parceria que você também precisou estabelecer para conseguir ter maior força, maior musculatura para você colocar em prática a sua ideia, tá legal? Então, eu acho que para você já tem 3 funcionários, você já tem que, de alguma forma, alinhar a expectativa desses funcionários, né? Enfim, dessas pessoas que certamente são de alta confiança que você tem, porque começou a ideia com você, você está começando a colocar em prática, você precisa estabelecer um ciclo de confiança com eles, você precisa ter um alinhamento claro de expectativas com esses funcionários, caso contrário, eles não possam estar alinhados aonde você quer chegar. Será que para eles é claro aonde você está hoje, aonde você quer chegar, para eles entenderem eventualmente que no curto prazo talvez tenha que ter um investimento muito forte na empresa para que ela consiga passar por esse processo inicial de validação? Então, para mim, a gestão de riscos está presente nisso tudo, porque vai ser necessário para cada passo, ainda mais para você que tem só 3 funcionários e certamente terá muito mais, e você vai perceber que quando você começa a crescer a empresa, os desafios começam a brotar do nada, né? Você começa com 3, vai, daqui a pouco você tem 15, aí tem a crise dos 25 funcionários, aí supera os 100 funcionários, tem outro tipo de crise, ou seja, quantidade de funcionários, evidentemente que aumenta o nível de complexidade de gestão, e você tem diversas outras formas de motivar a equipe, você se preocupar com cultura, propósito e por aí vai. Só que, para cada passo que você for dar, é importante que você avalie bem todos os trade-offs, né? Todos aqueles pontos de decisão, aquelas situações que você pode ganhar ou perder, tá legal? Então, para você que está começando agora, mesmo com 3, toda decisão que você for ter, todo planejamento, toda a execução que você for fazer, recomendo que você pense e crie alguns cenários para validar se é a melhor opção, se os recursos que você tem hoje são suficientes para dar esse passo. É muito comum, pessoal, empresas deixarem de existir nesse início, justamente porque houve uma falta de alinhamento de expectativas, os papéis e responsabilidades não estavam bem claros, não estavam transparentes e definidos. Você tem os sócios, né, ou o sócio, ele tenta dar um passo maior do que a perna e depois não consegue sustentar aquele passo e acaba tendo que fechar a empresa. Você acaba tendo sócios que confundem a conta corrente da empresa com a conta da pessoa física, ou seja, ele começa a consumir, os recursos começam a entrar e ele começa já a consumir aquilo para fins próprios, para fins pessoais, e esquece que a empresa precisa ser retroalimentada. Então, você tem outros cenários, né? A taxa de juros que eventualmente, se você precisar tomar algum empréstimo, se você precisar se alavancar de alguma forma, você precisa ficar atento com relação a isso. As suas parcerias que você está estabelecendo, será que são de confiança? Você amarrou isso bem em contrato? Questões correlacionadas à propriedade intelectual, você está consumindo um serviço de nuvem, tecnologia, isso é faturado em dólar. Será que você está acompanhando a flutuação do dólar? Será que você tem capacidade de honrar esses pagamentos, sobretudo durante um período
que você fechou contrato com essa sustentação de infraestrutura. Então, perceba que, independente do seu tamanho, cada passo que você precisar dar, cada passo que você está planejando dar, é importante você avaliar com cuidado para verificar se você vai ter condições de dar esse passo de maneira segura. Ninguém está dizendo aqui, e eu principalmente não estou dizendo, que você precisa ter 2 passos atrás para pensar em dar um passo para frente. Nada disso. Você tem que buscar a evolução do seu negócio sem sombra de dúvidas, mas avaliando eventualmente cenários que possam dar algo errado ou desviar daquilo que você está planejando e principalmente, pô, se desviar para esse lado, o que eu faço? Se desviar para aquele outro lado, o que eu faço? E isso vai desde uma pessoa que está começando a ideia sozinho, que vai precisar de parceiros, vai precisar até para contratar funcionários, ele vai precisar avaliar qual que é o tipo desse funcionário, o expertise, né? Ou seja, quais são as habilidades que esse colaborador vai precisar. Pô, será que já no de início eu não posso sugerir uma participação acionária caso dê tudo certo para esses funcionários, para trazer pessoas que estejam mais comprometidas num projeto de médio a longo prazo? Então, todos esses cenários, você está avaliando riscos de turnover, das pessoas. O que é turnover? Das pessoas entrarem, aprenderem e ir embora rápido. E você toda hora tem que ficar contratando novas pessoas, ficar ensinando de novo como é que funciona o seu operacional e você não conseguir avançar. Tá? Então, sim, a resposta é sim. Mesmo para uma empresa de 3 funcionários, é recomendado que você tenha um hábito e a forma de pensar que para cada passo que você dá, você for planejar isso de maneira cuidadosa, para que você não tenha surpresas. Pode ser que dê errado? Pode, mas você sabia que poderia dar errado e talvez já tinha até um plano para ser executado caso aquele cenário acontecesse. O que é extremamente contraindicado é você ir fazendo, eu costumo dizer que é chutar a bola para cima e correr atrás, que certamente você pode ter uma frustração e uma surpresa negativa, tá bom? Outra pergunta que a gente recebeu foi: como implementar gestão de riscos do zero, tá? Então, isso evidentemente que vai depender muito do cenário que você se encontra. Se você tiver numa empresa que já conseguiu ter a ideia, passou pela fase de validação, agora vem buscando tração para depois um dia buscar a escala, evidentemente que no começo é difícil você ter uma gestão de riscos extremamente sofisticada. Você, como eu disse na pergunta anterior, você vai começar a estabelecer uma forma de pensar e se planejar de maneira mais sustentável. Mas à medida que você começa a crescer, tanto sua estrutura interna, também como a sua complexidade de parcerias, a complexidade de entrega, a responsabilidade em sustentar aquele produto para que a reputação da empresa seja preservada, chega um momento que eu recomendo que você tenha que ter essa preocupação em criar uma estrutura de gestão de riscos. E por onde começar? Na minha recomendação, eu começaria pelo corpo executivo da empresa em definir o propósito da área de riscos. Deixar claro e transparente qual é o objetivo final dela, qual que é a missão dela, quais são os benefícios que essa estrutura de riscos, pessoas focadas em avaliar cenários de riscos, quais são os benefícios que isso vai trazer. Bem como quais são os papéis e responsabilidades das estruturas desses diretores ou desses sócios que eles vão ter para que isso funcione. Por que eu estou dizendo isso? Você pode chegar para uma empresa que está começando agora ou está no meio de uma trajetória, não tinha uma estrutura de riscos e decidiu ter. Se você chega e contrata uma consultoria simples, vem aqui, contrata uma consultoria, ela vai trazer metodologia, talvez eventualmente ela traga até ferramenta. Se você não tiver o comprometimento, o entendimento, compreensão e as pessoas legitimarem esse processo de gestão de riscos, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque o processo de gestão de riscos, pessoal, é baseado em pessoas. Então, se as pessoas da empresa não patrocinam, não entendem o benefício e o valor daquilo, esquece. Eu já verifiquei, já presenciei empresas grandes que implementaram e tentaram revisar o seu próprio processo de gestão de riscos e depois de um tempo os próprios gestores internos terem aquela sensação: não estamos maduros para ter uma estrutura de solução sistêmica, uma governança que foi construída, etc. A gente não está maduro para isso. Então eu costumo dizer que isso é transferir a responsabilidade para a falta de maturidade. Ao invés de reconhecer, peraí, não funcionou na verdade, é porque a gente não patrocinou esse assunto, a gente não conseguiu vender isso internamente, a gente não conseguiu respeitar os processos internos, as pessoas que estavam envolvidas não entendiam o operacional do fluxo de gestão de riscos. Então tem vários outros aspectos que contribuem para dar errado, tá? E dá errado sim. Se você não fizer o seu papel certo de
transparência, de definição de propósito, de alinhamento de expectativas, papéis e responsabilidades, não vai funcionar. Então, eu conheço empresas que não têm uma sofisticação de sistema, está começando agora, mas tem muito claro o propósito da área de riscos. Tem muito claro os papéis e responsabilidades que cada estrutura, que cada gestor vai ter dentro desse processo. E estão andando muito bem, muito bem. Não tem surpresa, sabe dos riscos que estão correndo, decidem sobre esses riscos. Evidentemente que não tem todos os recursos para controlar da melhor forma possível, mas não, certamente não é nenhuma surpresa os desafios diários que acontecem. E sempre fica pensando em formas de, com o melhor dos esforços, contornar as situações de adversidade. Então, à medida que você começa com essa definição de propósito, como que vai funcionar, qual que é o envolvimento, qual que é o comprometimento de todos, para mim é o primeiro passo. Para depois você pensar, legal, então vamos agora pensar em como a gente vai implementar dentro do nosso contexto. Qual é a condição de entrega, de execução que a gente tem interna. E a depender da sua condição interna, você captura os frameworks de riscos que tem algumas etapas. Vídeos anteriores lá do nosso canal, a gente já explorou todas essas etapas e aí você vai avaliar qual é a técnica, qual é o formato que mais se encaixa para o seu contexto. Tá legal? Então, primeiro, você precisa vender a ideia. Como uma democracia, você precisa ser legitimado. A maioria precisa entender o porquê você está ali. Caso contrário, você vai ter um esforço gigante de implementação. Você vai estar remando contra a maré. Vai estar, o que a gente costuma dizer pregando no deserto. E as pessoas não vão te dar atenção. Por quê? Porque eles estão no momento de fazer o negócio dar certo, de fazer o business, o negócio rodar, tá? Então, eu recomendo que você primeiro comece pelo processo de venda, do propósito, definição de objetivos e responsabilidades, tá legal? É isso aí. Muito bem. Aí tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte: qual é o melhor momento para estruturar uma abordagem de gestão de riscos? Então, se eu entendi bem aqui, você está em qual momento da sua empresa, talvez, né? Ou seja, você está numa jornada, você chegou agora ou fundou essa empresa, em qual momento é recomendado que você estruture, né, toda uma frente de gestão de riscos, tá? Bom, como eu disse na primeira pergunta, eu acho que mesmo você começando sozinho uma ideia, você já tem que ter a forma de pensar baseada em gestão de riscos. Você precisa avaliar os efeitos das incertezas da sua estratégia, das suas ações, daquilo que você está construindo para materializar o valor que a sua ideia promete, tá legal? Agora, se você começa a evoluir, começa a contratar pessoas, começa a fazer parcerias. Então, desde o início, mesmo que você faça esse papel, é importante você medir o nível de exposição, o nível de dependência que você tem para alguns colaboradores, para alguns parceiros, questões tecnológicas, ou seja, como você entrega isso. Você tendo essa noção de dependência, você começa já a pensar, legal, então como é que eu diversifico isso? Como é que eu crio estruturas para que a gente não tenha problema com funcionários que detêm grande conhecimento? Se sair para o mercado, primeiro, a minha propriedade intelectual vai junto, ou a minha capacidade de entrega também vai junto. E aí, para contratar pessoas, vai ser, eu vou certamente ter um problema de performance. Então, desde o início é importante você estar de olho com esses cenários que podem dar errado, tá legal? Agora, se você estiver pensando, legal, quando é que eu vou contratar um gestor de riscos propriamente dito, que ele vai poder formar uma equipe com uma, duas pessoas, para depois, conforme a complexidade do negócio aumente, a sua estrutura de riscos também tem que acompanhar isso. Caso contrário, você não vai ter efetividade na sua abordagem de riscos, tá legal? Então, qual que é o momento? Eu acho que é o momento de quando você está buscando tração. Eu acho que o momento que você tem uma ideia, você validou essa ideia, aí você coloca ela em execução, começa a buscar atração para depois um dia provar que ela tem a possibilidade de ter escala, eu acho que é no momento de tração da empresa, de uma startup, que eu recomendaria você pensar numa estrutura de riscos. Por quê? Porque é muito comum que quando você chega nessa fase, depois da sua ideia estar validada, etc., você ter passado durante todas essas fases de ideia, validação, etc., de maneira, no melhor dos esforços. Você não tem grandes recursos, você tem que fazer com que aquilo funcione, você fez muita coisa de maneira provisória, de maneira compensatória. Então, eu já vi situações na qual a empresa, quando tentou buscar atração,
a estrutura de back-office da empresa, que são as áreas de processamento, as áreas que fazem o negócio funcionar, eram tudo manual, não tinha sustentação sistêmica, tinha muita chance de ter fraude, conflito de interesse. O que acontece? Você nunca vai conseguir ter tração, porque toda hora você vai precisar ficar apagando um incêndio. Né? Então tem aquele problema de você ter concentração, as pessoas concentram muito isso, que lá no passado era uma verdade porque tinha poucas pessoas, mas à medida que a empresa foi crescendo, é necessário você pensar em como você delegar isso, como é que a empresa ser autogerenciável, como é que é importante ter metas e ter objetivos. Então você percebe que quando você está tentando buscar atração, você precisa corrigir a sua base. Você precisa estar de olho na sua base, porque você pode eventualmente, de repente, ganhar uma atração enorme com um grande cliente, com um grande patrocinador e etc. E você não conseguir sustentar isso quando você estiver buscando escala. Isso vai gerar problemas de reputação, grandes perdas, desconfiança, conflitos de interesse que pode fazer com que a empresa deixe de existir. Ou um produto, ou uma estratégia de serviço. Tá bom? Então eu acho que é no momento de busca de tração, na qual você, opa, peraí, vamos revisar, vamos revisitar a nossa cozinha aqui, a nossa área interna, para verificar se ela está segura. Por quê? Porque é o momento que você, na busca de tração, vai buscar novos investimentos. É nesse momento que você vai buscar talvez novas parcerias. E o quão mais certo de como você está, o quão mais ciente e conhecedor das imperfeições internas, melhor vai ser, porque você começa já a buscar um plano para corrigir isso em prol da busca de tração, tá legal? Então a minha recomendação é na fase de tração. Talvez você rodar um ano, não tem condições ainda, mas pense sempre em ter alguém focado em gestão de riscos e compliance, porque nesse mundo que estamos vivendo, extremamente veloz, com muitas incertezas globais, geopolíticas, que isso certamente pode gerar algum tipo de impacto futuro, isso colocar e inviabilizar a entrega da sua ideia, seja porque o custo aumentou, ou seja porque um parceiro deixou de existir, é importante você ter uma pessoa avaliando isso, porque caso contrário você pode ir com muita sede ao pote e de repente descobrir que não dá para continuar, tá? Então por isso que eu recomendo que é nesse momento que você precisa pensar em gestão de riscos. Se você tem uma ideia que, nossa, decolou numa velocidade incrível, já está com escala, já está no seu... É importante você correr atrás para ter alguém olhando isso, porque pode ser que da noite para o dia uma lei ou alguma coisa que surja inviabilize ou faça com que você tenha que se estruturar de maneira muito brutal e isso aumentar o seu custo e você vê seu sonho, aquela sua rentabilidade diminuir um pouquinho. Então é por isso que é importante ter alguém a partir do momento de busca de tração, tá bom? A quarta pergunta, pessoal, diz respeito a como a gestão de riscos pode influenciar os resultados da minha empresa. Muito bem. A gente falou aqui desde o início de muitas incertezas, que desde o início você precisa calibrar bem as tomadas de decisões, avaliando recursos, incertezas e por aí vai. Se você tem uma estratégia, vamos investir ou fazer essa parceria na necessidade de buscar maior volume, maior transações de clientes ou maior captação de clientes e por aí vai. Muito bem. Você fez tudo isso, deu certo, você conseguiu trazer para o seu produto uma quantidade enorme de clientes. Só que quando você viu isso acontecer, porque você estava priorizando somente resultado, considerando que os custos fossem mantidos, né, sem nenhum tipo de variação, se eu trazer volume, então minha receita vai aumentar, como eu tenho um custo de 100, então eu vou ter uma rentabilidade maior. Não, calma, cuidado. Por quê? Porque você pode trazer um volume enorme e você não conseguir atender os seus clientes. Isso pode ser desde um restaurante, desde um aplicativo, qualquer negócio. À medida que você se coloca ao julgamento dos clientes, eles vão querer que o atendimento seja rápido, seja de qualidade, porque hoje o mundo é baseado em experiências. Então, se o seu cliente chegou agora, ele está tendo uma péssima experiência com o seu produto, com a sua marca, certamente ele não vai voltar. Tá? São pouquíssimas marcas que o cliente aguenta desaforo, porque são marcas já extremamente estabelecidas, que são já reconhecidas, já gerou tanta experiência positiva para aquele cliente, que uma negativa ou duas não vai abalar a confiança e o consumo. Mas para você que está começando agora e de repente aumentou transações, aumentou o volume e você não consegue entregar aquilo,
você pode ter impacto reputacional, você pode ter impacto financeiro caso você tenha alguma multa em contrato em você não atender dentro do prazo estabelecido ou esperado. Você pode ter tratamentos inadequados, ou seja, os seus colaboradores estarem numa pressão tão grande que eles acabam fugindo do script, tratando mal seus clientes. Isso pode converter em ações contrárias para sua empresa, ou seja, você vai sair de uma expectativa de sonho para uma realidade de pesadelo. E se você não gerenciou bem os riscos de, poxa, peraí, eu vou ter que aumentar, eu vou conseguir aumentar meu volume, mas para eu conseguir manter a minha qualidade, que é o que eu acho que é o diferencial, poxa, eu tenho que investir um pouquinho mais em back-office, eu preciso estruturar aqui minhas áreas de processamento, minha área contábil, o sistema que faz aqui o processamento interno não aguenta se aumentar muito, então talvez eu precise alterar a infraestrutura de tecnologia, ou aquele parceiro que tinha uma dificuldade enorme para atender até 300 clientes, não vai conseguir atender 3.000, então eu preciso pensar em um novo fornecedor. Então, ou chegar para esse fornecedor atual e combinar um novo acordo com ele para ele investir mais, para ele crescer com você, e isso gera aquele laço de confiança que pode mitigar alguns problemas de riscos de terceiros, que é um outro vídeo que a gente já falou sobre. Então, você percebe que se você não avaliar esses cenários, aquilo que você esperava de retorno vai ser um pesadelo. Ou um outro exemplo, você decide adquirir uma empresa, ou você decide investir em um ativo que você tinha total confiança de que aquilo ia trazer um bom retorno para você. Só que você não avaliou as dificuldades atuais desse ativo ou dessa empresa que você quer adquirir. Você não tem estrutura interna de fazer aspectos culturais para que essa empresa que está sendo adquirida respeite os princípios, os valores da sua empresa atual, para que o seu produto, na busca de aumento de tração e busca de escala, se mantenha dentro de uma expectativa dos acionistas. Enfim, você pode pegar uma alavancagem, você pode pegar um dinheiro externo para você investir dentro da sua empresa, só que você não esperava e não previu um aumento do dólar, um aumento da taxa de juros, uma quebra de algumas empresas que hoje são seus clientes, e você pode diminuir a sua receita e não conseguir pagar esse investimento externo. Ou seja, são muitas incertezas, concorda? E se você fizer tudo no que a gente chama do bumba meu boi, chuta para cima e corre atrás da bola, você pode ter uma surpresa muito grande que inviabiliza a continuidade do seu negócio. E isso, pessoal, vai muito da forma de pensar dos administradores, porque a empresa pode ter gestão de riscos, ela pode ter pessoas focadas nisso, mas se a diretoria não liga para isso, tem um apetite de risco altíssimo e vai investindo em um monte de coisa e pode dar um tiro na água. Tá? A gente tem empresas, grandes empresas aqui no Brasil, que tiveram que fechar as portas porque os administradores investiam muito em ativos extremamente voláteis, teve que cobrir uma perda muito grande e a empresa não aguentou sustentar a perda mais a operação, e aí teve que fechar ou vender a operação. A gente tem casos clássicos que inclusive empresas maiores tiveram que ser vendidos para as menores por conta de erros de administração. Tá legal? Então, se a gestão de riscos não influencia de maneira direta no resultado, eu não sei mais o que influencia. Porque não é só uma busca de performance, não é só uma busca de resultados de curto prazo. Você precisa sim avaliar quais são os efeitos colaterais que cada passo pode dar, e não que eles vão acontecer, mas é importante você saber que pode dar, acompanhar e, caso aconteça, estabelecer ações de contorno. Tá legal? Então é isso, pessoal. Esse foi o Arena de Perguntas, que a gente selecionou lá no Instagram as 4 perguntas mais interessantes que a gente recebeu essa semana. Na semana que vem a gente vai abrir de novo a caixinha de perguntas, então fiquem atentos lá no Instagram, me siga, acompanhe, e aqui no YouTube se inscreva no canal, ative o sininho para você acompanhar todos os dias novos conteúdos relevantes para a sua gestão de riscos poder dar maiores resultados, tá certo? E semanalmente a gente vem com a Arena de Perguntas aqui com maiores detalhes para explorar com você todos esses assuntos que são extremamente de interesse de quem está nos acompanhando, e casos reais que a gente possa trazer orientação de como fazer ou de como seguir em frente, tá legal? Foi um prazer estar aqui com vocês, um grande abraço.